E aí, pessoal, tudo bem? Que bom que a gente tem mais uma oportunidade de aprender mais sobre a palavra de Deus e como isso é maravilhoso. Na aula passada, a professora Érica falou sobre o nosso inimigo e como ele atacou a primeira criação de Deus, Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, e eles foram expulsos, né? E surgiu o pecado na terra. E lá depois que isso aconteceu, surgiu a primeira promessa de um Salvador, né? Já veio que da descendência deles viria aquele que pisaria a cabeça da serpente. E isso está lá em Gênesis 3,15, tá? E é muito legal que ao longo de todo o Antigo Testamento tem várias promessas messiânicas, várias promessas falando sobre a vinda do Salvador, daquele que livraria o povo de Israel dos seus pecados, dessa condenação que aconteceu no Jardim do Éden, né? Dessa morte, dessa separação de Deus que aconteceu ali. E isso aconteceu em Abraão, quando Deus disse para ele que seriam benditas nele todas as famílias da terra. Isso aconteceu na vida do Messias. E por diversas vezes os profetas, vieram várias profecias falando sobre o nascimento do Salvador, que seria um nascimento virginal, que aconteceria na cidade de Belém, que ele seria descendente também do rei Davi, da linhagem do rei Davi. Também falaram várias profecias sobre os milagres que ele faria, que ele teria a autoridade do Espírito Santo, que ele proclamaria salvação, que ele daria vista aos cegos, ele faria muitas coisas, anunciaria o dia aceitável do Senhor, o dia do juízo do Senhor também. Também falava da entrada triunfal dele em Jerusalém, mas que ele viria humilde como um rei, mas humilde em cima de um jumentinho. E falava também da morte, da humilhação, do sofrimento, uma vida de dores que o Messias teria, né? Muitas promessas a gente vê no Antigo Testamento, isso é muito legal. A gente vê essas promessas todas cumpridas na vida de Jesus. Ele é o Salvador prometido. Lá em Mateus 1:21, quando o anjo fala com José, e José estava preocupado com Maria, que ela estava grávida e era virgem, e eles estavam para se casar, e o anjo veio falar que não era para ele fazer nada, porque essa criança era de Deus, era um plano de Deus na vida deles. E o anjo disse que ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus significa Salvador, esse é o significado do nome de Jesus. E é muito legal, né? Jesus foi o cumprimento de todas essas promessas no Antigo Testamento. Então ele nasceu como um Messias, como essas promessas disseram, que ele nasceria em Belém e filho de uma virgem. Ele era da descendência de todos esses que vieram as promessas, ele era da descendência de Adão, de Abraão, que nem a gente viu, de Davi também. E ele fez muitos milagres e maravilhas, ele era cheio do poder, da autoridade de Deus, cheio do Espírito Santo. E ele curou doentes, cegos, surdos, mudos, aleijados, leprosos, ressuscitou mortos, expulsou demônios, ele andou sobre o mar, acalmou as tempestades e fez coisas muito maravilhosas. Ele sofreu também, teve uma vida de dores e ele morreu na cruz por nós, pelos nossos pecados, né? E é sobre isso que a gente vai falar agora, né? Ele falou aqui que ele é o Salvador, salvará o seu povo dos seus pecados. Por que a gente precisa ser salvo dos nossos pecados, né? A gente vê que foi justamente isso que aconteceu no jardim. Eles pecaram e isso causou a nossa separação com Deus. Jesus veio para nos salvar da escravidão do pecado e nos salvar do salário do pecado, que é a morte. E ele veio para trazer essa liberdade, né? Se você é salvo da escravidão, você tem que ser livre, né?
Então ele veio para trazer a liberdade. Liberdade para quê? Liberdade para você dizer não. Dizer não ao diabo. Dizer não às tentações, à sua própria carne, aos desejos que querem fazer com que você faça aquilo que não é da vontade de Deus para sua vida. Dizer não ao mundo, às ideias erradas, aos convites que não são bons para sua vida. Dizer não aos conceitos que o mundo quer que você acredite, mas que não são verdade. E isso é muito importante, né? Essa liberdade que Deus te dá de falar, eu não sou daqui, eu não quero ser daqui, eu quero viver uma vida mesmo que aqui, mas pensando no céu, pensando na outra realidade, sabe? Aqui não é o meu lugar, aqui não é o meu foco, a vida aqui, a vida terrena não é o meu foco. Eu quero viver aqui, mas agradando a Deus. Eu quero viver aqui, não agradando o mundo e as pessoas que estão ao meu redor, né? A gente tem que viver aqui agradando ao Pai, porque foi esse relacionamento que Jesus veio restaurar. Foi esse relacionamento que Jesus veio fazer com que isso fosse renovado. Antigamente, um animal precisava morrer, né? Como o salário do pecado é a morte, essa morte precisava acontecer, né? Dentro da justiça de Deus, ele não poderia negar a si mesmo. Então, alguém precisava morrer e acontecia que um animal morria. No Éden também, um animal morreu para vesti-los, né? Então, desde o Éden, ocorreu uma morte pelo pecado. Então, sempre alguém precisou morrer para pagar pelo pecado. E acontecia que sempre acontecia isso, né? Um animalzinho morria e normalmente era um cordeiro que morria para pagar pelos nossos pecados, pelo pecado do povo de Israel, daqueles que realmente tinham uma aliança com Deus, né? E queriam agradar a Deus, né? E Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que levou sobre si todo o nosso pecado e morreu uma só vez, porque como um homem que viveu uma vida sem pecado, não precisava morrer vários homens, né? Como um homem que conseguiu viver uma vida aqui sem pecado, só precisou morrer uma vez. E fez um sacrifício perfeito para Deus e aceitável até hoje. E a gente, por conta de não precisar matar um animal, às vezes o pecado nós não levamos tão a sério. Antes você pecava, colocava a mão sobre o animal e sentia a morte desse animal. Ele era morto, você com a mão em cima dele. E você sentia-se responsável pela morte daquele animal porque você errou. E era muito sério. E continua sendo sério. Porque alguém morreu por você, pelos seus erros. E nós precisamos trazer essa seriedade de volta à nossa vida. Lembrar que o pecado traz a consequência, sim. Que é a separação de Deus. O nosso pecado traz a separação de Deus. Nós devemos agradecer a Deus por estarmos no período da graça e não precisarmos sacrificar, mas esse peso do pecado ainda deve continuar na sua vida. A seriedade de que o pecado é algo que traz separação para com Deus, de que o pecado é algo que Deus abomina, de que o pecado fez com que eles fossem expulsos do jardim e perdessem comunhão com Deus. E o pecado é desobediência para com Deus. E você precisa lembrar disso. Deus prefere a obediência. Não peque. Busque não errar. Se você errar, você tem o sangue de Jesus e ele é acessível. O perdão de Deus é infinito sobre a sua vida. Mas não use disso como uma desculpa para você viver errando. Busque não errar. Busque que o pecado seja um acidente na sua vida, tá bom? Viva uma vida buscando agradar ao Pai, buscando agradar a Deus, tá bom? Fuja do pecado, fuja de tudo aquilo que possa ser
escorregadio, de terrenos perigosos para sua vida, tá bom? E essa morte de Jesus na cruz foi por amor, porque Ele ama você e Ele quer que você tenha esse relacionamento restaurado com Deus. Ele quer que você viva em comunhão com Deus, em comunhão com Ele, em comunhão com o Espírito Santo. Ele quer viver com você por isso, porque Ele te ama, tá? E Ele quer falar com você todos os dias. Ele quer ter esse relacionamento íntimo com a sua vida, tá bom? E é isso. Vivamos a vida aqui pensando na vida eterna. E se você ainda não fez essa oração de reconhecimento de Jesus como Salvador da sua vida, faça. Feche os seus olhos. Fale com Deus. Fale que você reconhece que Jesus é Salvador, que você crê que Ele é Senhor, que Ele é Salvador e que você entrega a Ele a sua vida e pede para que Ele entre no seu coração e mude toda a sua vida e faça com que você não busque mais fazer as vontades da sua carne e agradar ao mundo, mas sim busque agradar a Deus e ande em direção a uma vida eterna, tá bom? Reconhecendo que Jesus é o único Salvador que pode te salvar dos seus pecados. O versículo para você memorizar nessa semana é: o Filho de Deus me amou e se entregou por mim. Isso está lá em Gálatas 2:20. O Filho de Deus me amou e se entregou por mim. Que legal, né? É muito amor. Alguém morrer no seu lugar. Alguém morrer pelo seu erro. É muito amor. Jesus te ama, viu? Tenha uma ótima semana. Tchau.